Olá, bem-vindo ao painel Univale. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arte e arte itajaiense. O artista plástico itajaiense Ernesto Maier Filho, o Catsipa, ganha uma grande homenagem através da obra Catsipa, o Galo Viajante, inspirada em 4 livros do pintor. E a autora dessa obra é a nossa convidada de hoje, a Silvana Maria da Rocha, que é artista plástica também e professora de arte da Rede Municipal de Ensino, que traz esse belíssimo trabalho aí para as crianças da Rede Pública de Ensino também, que é do 3º ano, que vão poder contemplar aí toda essa obra de Ernesto Maier Filho. Obrigado pela sua participação aqui, Silvana. Quando começou o seu interesse aí em retratar o Ernesto Maier Filho, trazê-lo aí para o século XXI, para 2019? Obrigado também pela oportunidade de estar aqui, né? Bom, eu conheci Maier Filho na faculdade, na década de 80, quando eu fui fazer a Faculdade de Artes em Florianópolis. E Maier Filho sempre foi um artista de grande expoente na arte catarinense, né? Então, nesse momento em que a gente agora, em pleno século XXI, a arte tomou proporções tão efêmeras, né? Trazer um pouco desse conhecimento de história da arte, de como que as coisas aconteciam no século passado, que a gente já pode dizer, né, que século XX já está lá, e trazer um pouco desse conhecimento de Maier Filho para as crianças. Uhum. Ele é um artista, então, que ele é itajaiense, mas saiu daqui e teve a vida formada lá, profissional, em Florianópolis, é isso? Isso. Maier Filho nasceu em Itajaí e saiu daqui com 7 anos para morar em Florianópolis. Uhum. E ele tem uma história de vida muito bacana, porque ele foi funcionário do Banco do Brasil a vida toda. Porque nesse período, nessa época, o artista não tinha essa possibilidade que tem hoje. Né? Viver da arte. Né? Ele não podia viver da arte. Muitos ainda não tem, né? Ainda não, a gente tá batalhando por esse espaço. E aí ele fala sobre toda essa questão de estar trabalhando num banco e ser artista, né? Que são duas questões opostas que ele conseguiu trabalhar muito bem, né? Que ele conseguiu conciliar as duas coisas. Então, ele teve uma vida muito conturbada. Mesmo assim, sempre foi um funcionário exemplar, né? Mas nunca assumiu a questão de funcionário. Ele sempre assumiu a vida de artista. Uhum. Né? E ele era professor da faculdade, é isso? Não. Ele era funcionário só do Banco do Brasil. Não chegou a ser professor? Não chegou a ser professor. Aí quando você chegou em Florianópolis para estudar, entrou em contato com um conterrâneo, tudo isso despertou em você um interesse? Maier Filho tinha uma coisa, a casa dele era um espaço aberto, era uma galeria. Então, toda a vida que ele podia, ele estava expondo os quadros na calçada, ou abrindo a casa para as pessoas conhecerem o seu ateliê. Então, ele sempre foi essa pessoa muito aberta ao público e principalmente às crianças. Uhum. Então, eu acho que nesse momento, começar esse trabalho com Maier Filho foi propício por isso. Como que você dividiu o livro aqui? São ilustrações dele? Sim, a pesquisa e o texto é da minha autoria, né, com a edição da Ana Lúcia. E a gente tem aqui o Daniel Oliveto, que faz toda a parte de visual, e a Andréia, que fez a parte da produção. A gente teve um apoio muito grande do Instituto Maier Filho, com a Sandra, né, a filha dele, a Sandra Maier Filho. E aí a gente começou então o nosso trabalho, que era fazer um texto que fosse acessível de contar a história de Maier Filho para crianças. E com as obras dele ilustrando esse trabalho e contando a própria história, né? Então, né, como a gente tem as crianças que também adoram pintar e desenhar, por que não fazer com que elas participassem dessa ilustração? Então, o livro tem vários momentos em que a criança interage com o livro, né? Ela pode terminar o livro, completar do jeito que ela achar mais interessante, né? No caso aqui, nesse momento a gente tem aqui o dragão, que é o quadro
mas a criança pode terminar completando a figura, né? Isso é interessante, né? Porque a criança entra nesse mundo da arte também, né? E também porque a gente tem essa finalidade de que cada criança tenha esse livro para si, para levar para casa, né? Então, esse projeto ele também continua daqui para frente com as crianças do 3º ano do ensino da rede pública, todas elas receberão o livro, e a formação também para os professores trabalharem com este livro em sala de aula, e elas então terão o livro com a participação delas. Cada livro será único, porque cada uma vai terminar da sua maneira. É difícil transformar essa linguagem, né, de Maier Filho para crianças nessa faixa etária, Silvana? Não, porque a arte é esse território de imaginação, de criação. Então, eu não tive muita dificuldade. Eu acho que foi um território que a gente consegue permear, passear e inventar e reinventar e estar ali de forma imaginária, real. Então, acho que para a criança isso também é muito próximo, né? A gente vê aqui bastante ilustrações dele de pássaros, de dragões, tudo esse era o estilo dele? Então, ele tinha uma grande paixão pelos galos. Por isso que galo viajante, pelo fato dele gostar dessas... e naquela época era isso, né? Tinha o pessoal que gostava de ter os seus galos em casa e tinha os galos de competição, de rinha, né? Mas assim, o galo tinha uma representação simbólica muito grande nessa época, né? Então ele tem vários quadros em que ele retrata galos e os quintais das casas, né? Pois é, aqui já na primeira ilustração já tem o galo, mas aqui já tem um quintal de casa, que é uma casa em Coqueiros, né? Que deve ser o bairro lá de Florianópolis, isso, né? O galo no quintal de casa, uma casa bem peculiar aqui, né? Típica de Florianópolis, né? E o quintal, né? Que é esse espaço de bichos, de plantas e várias... Aquela cerca de arame, né? É isso que inspirava ele também, o cotidiano, né? Ele tinha muita inspiração do cotidiano, mas também ele tinha um estudo erudito. Ele estudava muito, ele foi autodidata. Então, ele tinha, nessa época, ele tinha a livraria do Salim Miguel, que ficava ali na Praça 15. Então, sempre muito próximo a isso, ele sempre comprava os livros de arte e estudava muito sobre isso. Tanto que na história, o Miguelito, que é o rato, é o amigo dele que é na representação do Salim Miguel, nosso escritor catarinense, né? Sim. E que participou também do Grupo Sul, que foi um grupo de resistência de arte na época da ditadura. Então, todas essas relações eu procurei preservar dentro da história. Você já lançou o livro, né? Como é que ele foi recepcionado aqui na terra do Maier Filho? Olha, eu fiquei muito emocionada. Eu acho que o lançamento ele foi simples. A gente não teve grandes alardes, mas assim muitas pessoas foram prestigiar. E isso foi um momento de grande emoção para a gente, que a gente não esperava tantos amigos, tantas pessoas, mas assim... E a aceitação do livro também foi muito bacana. A gente está tendo uma aceitação muito grande e, assim, muitos elogios, né? Com relação ao livro. Isso é bacana. Ainda existem parentes dele aqui em Itajaí? Aqui em Itajaí, a família dele é a família Liberato. A mãe dele era Raquel Liberato. Sim. Então, a família Liberato ainda é uma família tradicional daqui de Itajaí, que tem ali eu acho que é da parte ali do centro, né? Então, ainda existe bastante parentes dele aqui, né? Agora, isso é interessante, né, Silvana?
um autodidata, assim, que levou a arte dele não só para Santa Catarina, mas para o Brasil inteiro, né? A respeito de outros grandes nomes aí, como Vitor Meirelles e tudo mais, né? Ele despontou naquela época que ele exercia arte em Florianópolis. Sim, ele tinha uma possibilidade grande de trabalhar a arte moderna, né? A gente não sabe ainda, talvez não tenha essa maneira de classificá-lo, mas a gente tem como Vitor Meirelles o acadêmico, a gente pode dizer que Maier Filho, dentro da arte moderna, foi um grande expoente. Ele tinha, sim, esse espírito meio brincalhão, né? E ele teve em vários momentos censurada a sua obra, né? Porque ele teve uma série de erótica em que a sociedade provinciana não aceitou muito bem. Então, Florianópolis naquela época, né? Cidade considerada pequena ainda, né? Pensa que naquela situação ali não teria muito espaço para isso, né? As pessoas ainda eram muito conservadoras. Ainda hoje talvez seriam, né? Mas, assim, toda essa questão de trabalhar o erótico sempre foi visto como uma questão política, de transgressão, e não como uma maneira de colocar... mas, assim, sempre foi muito mais... Ele sempre teve uma postura política diante das coisas. E ele dizia que ele tinha visitado Marte umas 4 vezes, ele tinha viajado para Marte. Então, na época, Orson Welles, com toda aquela questão, né, de que os marcianos atacariam a Terra e não sei o que, ele disse, não, mas eu já fui para lá. Aí todo mundo disse, bem capaz que tu já foi visitar Marte. Não, já fui umas 4 vezes, isso é bem comum, muita gente vai para lá, né? E aí ele dizia assim, se eu estivesse na NASA falando isso, todo mundo acreditaria, mas eu estou aqui na ilha de Santa Catarina, ninguém acredita. Né? Isso é bacana, né? Agora é interessante que você conheceu ele, né? Eu conheci. E isso fortalece ainda mais a relação, né? Porque teve esse contato, né, pessoal com ele, né? Sim, é que na época a gente tinha algumas disciplinas na Faculdade de Educação que ficava na Saldanha Marinho. E vira e mexe a gente estava pelas imediações e ele sempre frequentava ali o Clube 12, ali na frente tinha alguns bares, né? E o Banco do Brasil também ficava próximo dali. Então, às vezes a gente se encontrava, né, em determinados lugares, assim, porque era Maier Filho, né? A gente, como estudante de arte, a gente tinha essa admiração e já sabia, já conhecia, e às vezes a gente sentava para conversar, mas ele sempre, né, naquele jeito dele de espalhafatoso, de uma certa forma, né, porque ele gostava de falar alto, ele era convincente nas coisas que ele falava, né? E para tudo ele desenhava. Inclusive, a gente até tem no livro dele uma fotografia dele desenhando na porta da geladeira, né? Lá do bar, lá do mercado público. Então, ele era isso, assim, ele era uma usina de energia, assim, né? Sempre muito ativo mesmo. Isso é bacana. Você vê, como artista plástico também, algum substituto do estilo dele aqui em Santa Catarina? Ou no Brasil? Não substituto, mas alguém que chegue um pouco a... Não sei, eu acho ele muito específico, Maier Filho, né? Eu acho assim, a gente pode até colocar ele dentro de um padrão. Imprime essa personalidade nos desenhos, né? Mas eu acho difícil alguém... Sem comparação, né? Acho difícil. Tá certo, Silvana. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar novamente com a Silvana Maria Rocha, artista plástica e professora da Rede Municipal de Ensino, que fez o livro aí, resgatou lá contos e recontos para Maier Filho, uma homenagem aí a esse artista de Itajaí que viveu a maior parte do tempo em Florianópolis e se destacou aí. Então, Catsipa, o Galo Viajante, está sendo aí distribuído nas escolas públicas para que as crianças também tenham acesso a esse tipo de arte. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Nós voltamos já.
Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Hoje eu recebo aqui no estúdio a Silvana Maria Rocha, artista plástica de Itajaí e também professora de artes da Rede Municipal de Ensino aqui da cidade, que lançou o livro Catsipa, o Galo Viajante, Contos e Recontos para Maier Filho, que foi um artista plástico que nasceu em Itajaí e viveu boa parte da vida em Florianópolis e imprimiu lá toda a sua arte. Então, a Silvana fez esse resgate dessa arte de Maier Filho e colocou tudo aqui nesse livro. Silvana, você já falou que o livro é também bem interativo, né, onde as crianças vão poder colorir e vão poder se sentir um pouco artistas, né? E vai ser distribuído para crianças do terceiro ano, né, do ensino fundamental. A arte é importante no desenvolvimento nessa idade, Silvana? Eu creio que sejam crianças de 10, 9 anos, né? Isso, A gente escolheu justamente o terceiro ano pela questão da alfabetização e letramento. Né? Nesse momento, a criança já está apta a ler, interpretar, entender, né? Então, ela não só decifra, ela também já faz julgamentos e tira suas conclusões e interpretações. Então, justamente, a gente escolheu o terceiro ano. A ideia é que o próximo livro, que a gente já está encaminhando, vá para o quarto ano, quinto ano e depois a gente volta para o primeiro ano, que a intenção é para as séries iniciais. Porque as séries finais a gente até já tem um certo suporte. O que nos falta ainda é para as séries iniciais. Então, a ideia foi justamente isso, para que esse livro vá para a sala de aula com o professor e o aluno. Para isso também, a gente começa em fevereiro com uma formação para os professores trabalharem o livro em sala de aula, né? Para eles terem todo esse embasamento teórico do livro com relação à biografia de Maier Filho e as atividades práticas que eles podem realizar. Então, nesse sentido, eu acho que é um momento de a gente começar essa questão da arte dentro da escola de uma forma efetiva, porque a arte, ela tem eu digo sempre, não porque eu sou professora de artes, mas eu digo que ela tem a majestade de ser todas as disciplinas, né? Ela pode ter todas as disciplinas. Então, a gente, através da arte, a gente trabalha a autoestima, né? A gente trabalha a questão da criança desenvolver outras possibilidades de perceber o mundo. E tudo isso traz para a criança uma certa formação de que as outras disciplinas talvez não sejam tão precisas nesse objetivo, né? E desperta mesmo, quebra um pouco aquela dureza da sala de aula na realidade, né? Eu acho que ela tem a liberdade, né? A arte tem a possibilidade da liberdade de escolher, de fazer. Não que a aula de arte é uma bagunça, né? Não é isso. Sim, mas sim. Ela tem N possibilidades, né? Para a gente poder trabalhar. E quando a gente começa a conhecer um pouco de história da arte, ela é importante porque ela é uma disciplina teórica, mas ela é tão importante quanto porque, poxa, se ele fazia desse jeito, por que eu também não posso fazer? Né? Se ele desenhava galos com carimbos, por que eu também não posso fazer? Por que eu também não posso tentar? Né? A história da arte, ela não está aqui para simplesmente mostrar a história de Maier Filho, mas também de ampliar as possibilidades de prática em sala de aula e de criação para cada aluno, né? E existe esse incentivo? Faltam ainda obras, publicações como essa daqui? Para essa faixa etária ainda tem uma certa... Não no sentido de pedagógico. Existe, sim, vários livros contando a história do artista, mas elas são bem restritas. São livros são livros paradidáticos, não são livros para sala de aula, né? Então, a gente tem bastante literatura dos pintores universais, né? Dos grandes artistas, não dos artistas catarinenses, que é essa a proposta. De conhecer realmente a arte catarinense, exatamente, de a gente estar aqui, porque a gente tem essa possibilidade dentro da matriz de arte e a gente não tem o referencial, né?
Até a questão lúdica aqui da criança poder pintar, tudo, tira um pouco a criança dessa questão tecnológica também, né? Essa concorrência com a internet e tudo mais, né? Resgata um pouco esse passado não tão distante assim, mas que realmente tira a criança desse mundo um pouco, né? Exato. Que não é condenável, mas é preciso ter o meio termo, né? É o equilíbrio, né? Uhum. A gente precisa ter esse equilíbrio. Então, acho importante também que ela tenha esse acesso a esse trabalho manual, né? E uma coisa que ele tinha ele brincava muito com os códigos do banco, com as palavras, porque eram na época senhas que só os funcionários do banco tinham acesso a essas senhas. E aí eu brinco um pouco com isso, com a carta enigmática, né? E aí aqui a criançada vai ter que descobrir como o que estava escrito no bilhete que o Hermes mandou pro Catsipa, né? E ele, porque ele também tinha gostava de pesquisar, então ele tem no acervo dele um envelope que foi descoberto com vários selos só de mercúrio, que era um selo que tinha específico daqui. Então, ele tinha esses nichos que ele pesquisava muito, né? Mitologia grega, mitologia romana. Então, nesse momento, assim, a gente tem essa possibilidade de falar sobre isso, fazendo algumas brincadeiras dentro do livro para eles estarem participando da construção do livro, né? E tirar um pouco também essa coisa de que esse livro a gente não pode mexer, a gente não pode riscar, a gente não pode... Não, esse livro é para ser consumido, né? Quanto tempo de pesquisa você fez até chegar a essa linguagem aqui? Então, pesquisar as obras e a linguagem. Quando eu comecei o livro, eu recebi um convite da Universidade Federal para participarmos da 10ª AMPED, que era o encontro dos pesquisadores do CNPq em educação. E a AMPED, naquele ano, resolveu fazer a proposta temática da AMPED sobre Maier Filho. Então, eu trabalhei algumas oficinas sobre Maier Filho e também foi bem essa proposta, trabalhar Maier Filho dentro das oficinas da AMPED. E dali começou. De 2014, foi assim uma questão... É aquela coisa, né? A criação, ela vem... A gente sabe que não é o Espírito Santo que ilumina, né? Mas ela vem com muita pesquisa. Então, em um determinado momento, eu me sentei e comecei a escrever o livro. Eu acho que em 2 horas eu escrevi. Nossa! Mas é porque também a pesquisa já estava bem acumulada, né? A gente já estava com bastante envolvimento com Maier Filho, né? Então, acho que nesse sentido a gente consegue conceber e criar, porque a gente também tem feito esse trabalho de pesquisa, né? Mas foi muito legal, porque em 2 horas parece que assim tudo aquilo já estava pronto, né? Foi só colocar no papel. No papel, né? Ou no computador, né? Exatamente. Papel é o modo de dizer, né? Agora, eu vi aqui que tem ali o patrocínio, né? Que esse livro foi para da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, LIC, aqui de Itajaí, né? Isso também é um passo importante, né, Silvana? Essas leis de incentivo que ajudam bastante a fazer obras assim, levar a comunidade obras assim, principalmente a crianças, né? Nossa, eu acho que isso fomenta a produção, né? Eu jamais teria condições de distribuir 3.000 livros, né? Sem o patrocínio, sem a ajuda da lei de incentivo e da nossa patrocinadora, que foi a Unimed, né? Que abraçou o projeto com a gente. Então, acho importantíssimo isso. Eu acho essencial que a lei de incentivo tenha essa prática de fomentar a produção. E a gente tem visto muita coisa boa, né? Pela lei de incentivo. Tem vindo muita gente bacana. Itajaí tem uma projeção cultural muito grande,
né? Nós somos um município culturalmente muito rico, né? Todos somos, mas nem todos têm essa projeção e essa possibilidade de produzir, levar para frente a sua produção artística, cultural, né? Tá certo, Silvana, queria agradecer a sua presença aqui, parabéns pelo projeto. E o livro é bacana, chegar nas mãos das crianças assim, eles poderem interagir, né? Então, foi uma ideia muito bacana da obra. Parabéns aí, viu? Obrigado pela sua presença aqui também. Eu é que agradeço a possibilidade de falar sobre o Caticipa. Obrigado. Obrigado também. O Painel Univale fica por aqui, nós voltamos no próximo programa. Até lá.